quem está olhando para mim e não para o celular. Boa tarde a todos que estão olhando para mim e não para o celular. Gustavo, olha para mim, acorda. Muito bem. Meu nome é Ricardo Barbosa, eu sou o fundador da TeamVA. Sou moderador desse nosso painel aqui, que é um painel que eu estou achando que é o painel mais interessante e o painel mais ágil que tem, porque ele chamava estratégias de crescimento e mudança de indústria, não, ele chamava M&A e como é que a pandemia afetou as operações de investimento no Brasil. Ontem, a gente mudou o nome do painel para Elon Musk, olha para mim também. É o mais importante que a gente tem hoje. Então, eu queria agradecer o pessoal do IMTC por convidar a gente para participar aqui, agradecer vocês por pararem o dia de vocês para participar um pouquinho e vamos direto aos trabalhos. Quando a gente começou a preparar esse evento, esse painel, eu fiz um rápido levantamento, Google básico, sobre o que aconteceu de M&A nos últimos tempos aqui no Brasil, no nosso mercado, não no nosso mercado, mas no mercado financeiro e no Brasil. E aí vem uma listinha rápida. O Inter comprando a Ucendo, o Itaú comprando a Ideal, o Travelex comprando uma parte da frente, o JP Morgan investindo no C6, o eBanks, um pouco mais guloso, comprando a Remessa Online, o Topázio, a DOC comprando a BPP, B3, a Nelway. Quer dizer, não faltam exemplos de incorporações de M&A no nosso mercado. O interessante da nossa visão aqui é saber o quanto a pandemia, neste momento, pode ter acelerado ou diminuído a aceleração desse processo aqui no Brasil. Então, Janaína, você que a gente estava conversando outro dia sobre a pandemia, como é que você vê a influência da pandemia nessas aquisições aqui do Brasil? Primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer ao senhor Daniel Tres pelo convite à Crosstech. Obrigada. Eu sou a Janaína Assis, CEO da Be2Gether, empresa de intermediação, tecnologia e consultoria em câmbio. Ao meu ver, acelerou, sim, a pandemia. Ela teve um movimento de aceleração no processo de aquisições e fusões dessas empresas, porque lá em meados de 2016 tinha um movimento muito cadenciado. O que é uma fintech? O que é uma startup? As grandes instituições elas estavam tentando conhecer do que se tratava, né? E com a vinda da pandemia, o senso de urgência aumentou absurdamente. As grandes instituições elas tinham o hábito de fazer tudo in-house, então elas tiveram que se movimentar para acelerar esse processo e já contratar ou adquirir uma empresa que tivesse expertise na tecnologia, na agilidade, principalmente na implementação e na correção de erros, né? Então, ao meu ver, sim, acelerou e acelerou bastante. Ótimo. Diz uma coisa, Caio, você, na Mobile to You, você é um exemplo de aquisição, você passou por esse processo recentemente. Conta um pouco para a gente de onde nasceu o apetite deles e como é que foi para onde foi esse processo? Boa, é um bom ponto porque é um caso prático, né, até para compartilhar com o pessoal. Mas eu também concordo com a Janaína sobre a pandemia ser um grande catalisador, né? As empresas tiveram que se reinventar digitalmente e o M&A é uma forma de fazer isso, né? Então, empresas que têm caixa, que têm essa possibilidade e pensam no futuro, no sentido de construir o seu ecossistema, muitas vezes você vai demorar muito mais tempo para construir aquele braço de tecnologia, aquela funcionalidade ou aquele produto financeiro, então você vai e absorve uma empresa, né? E no caso da Mobile to You, fomos absorvidos pela Dimensa, que é uma empresa de tecnologia financeira, que é a ex-TOTUS Financial Services, braço de tecnologia financeira da TOTUS, e tem um aporte também da B3 e é subsidiária da TOTUS. Então, a Mobile to You, dentro da Dimensa, ela chega para apoiar todas essas frentes de mobile, de canais digitais, né, dessa experiência com o cliente final, que é uma coisa que empresas de core bancário, de fundos de investimento, de cartões, acabam não chegando a atender esse elo da cadeia. Então, a Mobile to You chegou
Então, de novo, no sentido de criação de ecossistema, aceleração para a criação de ecossistema, e dessa forma você consegue olhar para outras indústrias, olhar para uma extensão muito maior de serviços para o cliente final, né? Num formato de one-stop shop, né? Essa é a ideia. Você vai agregando serviços para oferecer a cadeia inteira, tudo dentro da mesma tenda, né? Vamos dizer assim. Então, você tinha me falado um pouco sobre o ecossistema, a história do ecossistema. Como é que o ecossistema, o que você trouxe para eles, que você agrega no ecossistema deles? Boa. Quando a gente pensa, né, nessas fusões e aquisições, tem muita questão que é posicionamento e tudo mais, mas primordialmente, né, ainda mais o ano passado, que bateu todos os recordes de M&A, foram mais de 1.000 M&As e com valores acima de 40 bilhões de dólares, né, então bateu todos os recordes históricos. E quando a gente pensa na criação do ecossistema, é de fato oferecer o máximo de serviços que fazem parte ali né, do ecossistema de fato de serviços. Então, no caso prático da Dimensa, a nossa estrutura prévia cuidava apenas de core banking, fundos de investimento e tecnologia para cartões private label. E aí, quando a gente começa a agregar, por exemplo, outras absorções, como, por exemplo, o caso da InnovaMind, é uma empresa especializada em onboarding. Então, PLD, toda a questão relacionada a software de prova de vida, validação documental, validação de PPP, de PPS. Então, assim, quando a gente olha para isso, aí você vai e adiciona uma outra empresa que é de motor de risco de crédito. Então, isso já agrega valor para o seu software de crédito. Então, essa é a criação do ecossistema, e aí você tem outros níveis, né, que é nível, né, absurdo, de bilhões de dólares, né, quando você vê uma transação tipo JP Morgan. Então, e outras, porque isso está acontecendo em todas as indústrias, né? Então, você vê o exemplo da Magalu, você vê o exemplo da Hering sendo absorvida. Então, assim, todas as indústrias, todas as frentes, tem sempre um cara maior que fala, esse cara aqui, acho que faz sentido fazer parte do meu ecossistema, né? Então, esse é o maior conceito que eu entendo da razão desses M&As acontecerem, sabe? Entendi. Ana, me diz uma coisa, você acha que o comércio eletrônico ajudou a acelerar esse processo? Ele participou ou ele não tem nada a ver com esse assunto? Eu acho que sim. Acho não, tenho certeza. E, nesse quesito, a pandemia ajudou muito também, porque o comércio eletrônico, o brasileiro, né, várias pesquisas já demonstraram, é um early adopter. Então, o brasileiro é o primeiro a utilizar de ferramentas eletrônicas. E o comércio eletrônico é uma delas, né? E, enfim, quando a gente já tinha uma adesão do comércio eletrônico no Brasil. Quando veio a pandemia, as pessoas se viram em casa sem poder fazer nada. Então, isso cresceu muito. Aí, quem não era uma pessoa adepta ao comércio eletrônico passou a ser. Aqui, aposto que todo mundo acabou entrando no site, comprando alguma coisa, nem que fosse comida, né? Aquela vovó que não queria mexer no digital, ela teve que aprender para comprar o remédio, para comprar a comida. E isso fez com que muitos serviços também no comércio eletrônico fossem alavancados. E aí, na minha opinião, quando você tem essa alavancagem do comércio eletrônico, você tem também a alavancagem de novas tecnologias, a alavancagem de novos processos, novas formas de ver essa demanda, que geralmente nasce de uma startup. É difícil nascer de uma empresa já sólida, porque a gente sabe que empresas sólidas é muito difícil você mudar, né? Então, eu acho que o comércio eletrônico ele tem esse ambiente para deixar novas pessoas, novas ideias, estabelecerem novos processos e trazer essa inovação e alavancar novos negócios, né, para crescer, para o crescimento desse mercado. Mas, Janaína, me diz uma coisa. A sua empresa é uma empresa muito focada no atendimento pessoal. Você você me explicou outro dia que a sua empresa ela quer sair dessa ideia de atendimento formal de empresa para um atendimento mais pessoal.
Você acha que esse tipo de atendimento transforma a sua empresa em um alvo para aquisição no futuro? Isso é um tipo de interesse de empresas que, no futuro, podem ter interesse numa empresa que, ao contrário de todos nós aqui, que tá digital, aprender a mexer, não, eu quero atender pessoa com pessoa. Como é que você vê isso? Na verdade, até você entrou num ponto que seria um dos próximos passos já da Bit2Gether. Apesar de ser uma empresa extremamente recente, completou 1 ano em fevereiro, ela já tem a intenção de se transformar num grupo, já com a participação de um fundo de UK. Então, a gente percebe que o nosso formato de atendimento, né, ele é o que o consumidor necessita e é o que ele prefere. Ele quer a agilidade do digital, né, ele quer a rapidez, a simplicidade, só que ele também quer algo pessoal. É muito fácil quando a gente fala atendimento personalizado, mas quando a gente não entende qual que é a vida, qual que é a persona daquele cliente, você não consegue atendê-lo da melhor forma. E é justamente isso que a gente conseguiu trazer. A gente conseguiu trazer desde a pesquisa de campo, né, até o melhor momento para ele, o que a gente podia ajudar até nas rotinas diárias. Então, é por isso que a gente conseguiu se estabelecer em tão pouco tempo e conseguiu o interesse de empresas internacionais no nosso negócio. Ana, falando um pouquinho sobre o que acontece no dia seguinte, acho que você acaba sendo um bom exemplo. O seu banco também foi adquirido há um tempo atrás, você entrou depois disso, né, até onde eu sei. Mas como é que é o dia seguinte quando você é adquirido por um estrangeiro e ele quer estrangeirizar o nosso negócio tão brasileiro? Olha, não só essa experiência na Moneycorp eu tive, eu acho que eu fui contratada pela experiência anterior, inclusive, porque antes eu trabalhei numa empresa que tinha acabado de ser, um gateway de pagamentos, tinha acabado de ser adquirida também por uma empresa multinacional, né, de UK. E agora, novamente, né, uma empresa local adquirida por uma empresa de UK. É muito difícil. É muito difícil porque, bom, eles procuram realmente empresas locais, familiares, que acabam não olhando tanto para processos, para a transparência daquele processo, né? Existem processos, mas você vai desenvolvendo o seu negócio, né? Você pega empresas familiares, até elas se tornarem bem grandes, elas não desenvolvem tudo como uma corporação, né? Elas vão se desenvolvendo. Então, eu acho difícil. É difícil para eles entenderem o Brasil, muito difícil para eles entenderem a legislação. O Brasil não é para amadores. Não, né? é para amadores. E é difícil eles entenderem que eles precisam flexibilizar. Então, primeiro, eles apanham um pouco, né? Então, eles apanham, eles perguntam, eles tentam, eles impõem. E aí, depois, eles veem que é possível fazer com que você tenha a cara do grupo, seguir, obviamente, você vai seguir políticas, enfim, questões relacionadas ao grupo, mas de uma forma olhando para a necessidade do mercado local e para a regulamentação local. Eu vejo que, muito embora todos queiram seguir a regulamentação local, por exemplo, eles questionam. Falam, não, mas se a gente, né, por exemplo, no caso de um banco, no Banco Central, e se você ligar lá e falar, não, isso é um absurdo fazer? Eu falo, desculpa, eu não vou ligar. Eu te dou o telefone e você pode ligar. Você pode ligar. Então, só não são fala coisas, que é daqui. Isso, são coisas que é outra forma, né? Muito embora todos sejam regulados, né? Essas empresas são reguladas, mas a cultura também é muito diferente. Então, mas acaba dando certo. Se for tropicalizado, né? Se não for, aí eu já vi algumas que deram errado. Caio, a sua experiência é diferente, porque você nacional. é brasileiro com brasileiro. E aí? Mas ajuda, eu acho que ajuda, né? Não tive a experiência internacional, né, de uma multinacional, né, nesse sentido de junção de culturas, né, porque nesses casos eu imagino que deva ter mais dificuldades, né? Mas no nosso caso está sendo, né, muito fluido, porque a Dimensa
é uma empresa nova, mas não é novata, né? A gente fala, porque como tem todo esse legado que era da TOTVS, a gente tem todo um passado, tanto que, por exemplo, o produto de fundos de investimento é o produto que está em 9 dos 10 principais bancos do Brasil e processa mais de um PIB brasileiro por dia. Então, mais de 9 trilhões de reais por dia são processados por esse software de fundos de investimento. Então, como é uma empresa nova, mas não é novata, de fato, a gente está construindo isso junto, né? A cultura, hoje, como tem 3 absorvidas, a gente já está com 600 pessoas, então tem um pouco de cultura de cada uma, a gente está pegando o melhor de cada um, né? E tem muita questão, né, da parte administrativa, etc., que já está formatado para o IPO, né, que a ideia é que aconteça até o final do ano que vem. Então, já tem um padrão ali de processos e tudo mais que você tem que acabar entrando, né, e você tem que acabar mudando ali o que você já tem formatado. Mas um ponto que a Ana comentou, né, dessa dificuldade, são empresas pequenas, né, e está começando, e aí depende também do grau de senioridade que você adota ali nos processos, né? Claro, se eu falar que 2 anos atrás, 3 anos atrás, nossos processos eram tão bons quanto são hoje e hoje são piores do que serão daqui 2 anos, com certeza, a gente começa a ter uma autonomia maior, né, para a estruturação dos produtos que a gente cria, né, principalmente os aplicativos. Então, eu acabei não comentando isso, né, para o pessoal, Mobile to You. Nós cuidamos de toda a parte de aplicativo, toda a parte de front-end, então para bancos, fundos de investimento, bancos digitais, aplicativos de cartões. Então a Mobile to You ela chega para suportar essas frentes de trabalho, né, na Dimensa, e eu acho que tem menos atrito, porque é uma história que está sendo construída quase que, né, from scratch, praticamente. Dando um pouco de assunto, queria colocar para os 3, na verdade, por que nós somos adquiridos? Qual o motivo que leva uma grande empresa, no caso estrangeira ou brasileira, cada um com a sua visão, por que eles adquirem, uma empresa grande tem interesse de adquirir uma startup? Por que uma empresa estrangeira tem interesse numa startup? Nós somos muito baratos ou a gente tem um plus a mais adicionado? O que vocês acham que traz essas empresas a investir na gente? Caio. Eu acredito muito, cara, no avanço tecnológico, né? Então, você pega isso aí é aquele ponto que a gente conversou, né? Você tem... Não era para contar que a gente já tinha falado sobre isso. Não, que a gente tinha conversado informalmente, né? Porque a gente conversa sobre business. O pessoal tem que achar que a gente inventou tudo isso agora. Mas no sentido de serem transatlânticos, né? Você pega um JP Morgan, para que vai absorver um C6, né? Ele vai tropicalizar ou não? Ele só quer pôr o pé aqui? Então, qual que é a ideia? Mas, de novo, né, na questão do ecossistema. E aí você vê grandes players que eles poderiam fazer o que aquela startup faz? Poderiam, com certeza. Iam demorar 1, 2 anos. Né? E esse tempo? Né? Quanto custa esse tempo? Então, quando a gente pensa no motivo de sermos absorvidos, eu acho que a gente já foi mais barato. Eu acho que a gente está acompanhando o cenário global, até porque a gente é muito criativo, o brasileiro é maravilhoso. Então, a gente sabe do que a gente é capaz, né? A parte financeira, a parte de tecnologia financeira mostra isso, né? Meio de pagamento. Então, toda a inovação que o Brasil adiantou para o mundo na questão de tecnologia em meios de pagamento, né? Cartões e tudo mais, terminais. E aí, quando a gente olha para essas fusões e aquisições, podem ser empresas menores, então é aquele transatlântico que manda ali alguns jet skis antes para ver para onde direcionar aquele transatlântico. Então, deixa eu adquirir essa empresa aqui, que vai agregar o meu ecossistema, né, e eu posso ir ali na frente, dar uma olhada, tatear, acho que esse é um caminho. Então, começa a virar o transatlântico. Né? Então, essas aquisições menores, eu acho que é muito para tatear o que vem ali na frente. E como essas grandes corporações têm caixa para fazer isso, no momento que ela acerta ali a rota para o porto onde ela está prevendo chegar, isso daí é muito mais lucrativo, né, do que ela ter investido na tecnologia dentro de casa para ver se vai dar certo.
Então, tem apostas e apostas também, mas de novo, né, eu acredito muito que é para a construção do ecossistema, né? Então, eu vou para cá, vou testar, olha só, funciona. Então, por exemplo, a Melius, que absorveu o Banco Acesso. Então, estou tateando. Sempre trabalhei aqui com cashback. Ok, trabalho com cashback a vida inteira, mas e se eu fornecer uma conta digital? Então, onde que está a conta digital? Espera aí, deixa eu comprar um banco e eu vou fornecer aqui um outro serviço que tem a ver com a minha vertical principal, né? Então, esse é um exemplo prático também de absorção para a criação de ecossistema, aceleração e tatear o futuro, né? Ana, vou te dar a mesma pergunta, mas, de novo, com a visão internacional da coisa, né? Porque eu concordo com o Caio, não é só uma questão de dinheiro, é uma questão que o mercado financeiro brasileiro está entre os mais avançados do mundo, se não top 5, com certeza. Então, eles têm uma visão de... Tem coisa aqui que eles podem ver, podem aprender e podem até levar para eles. Isso acontece mesmo, os estrangeiros, o investidor estrangeiro, ele vê uma coisa diferente aqui, ele pensa em levar para lá. Como é que eles veem essa eterna criatividade brasileira que, pelo amor de Deus? Eu entendo que sim, né, em termos de inovação e tecnologia, isso é visto aqui e lá fora. Mas, quando a gente fala de investidor estrangeiro, eu vejo que eles continuam ainda apostando no Brasil. Então, você pega, principalmente nessa área de pagamentos, né? Obviamente, você tem várias fintechs lá fora, e muito boas, e várias fintechs aqui. Uma forma dessas fintechs lá fora entrarem no mercado, às vezes até na América Latina, é via o Brasil. Né? Talvez pela característica do brasileiro, que é mil e uma utilidades, e sabendo que o mercado é complicado, né, em termos de regulamentação, que qualquer alteração política pode alterar tudo, eles já vêm olhando pessoas que conhecem, que fizeram aquilo acontecer. Eu também acho que a gente já foi mais barato, mas ainda acho que somos baratos. Sim, com certeza. Infelizmente, mas somos. Que a gente oferece. Hoje, alguém olhou? Eu não vi quanto é o dólar hoje. Está mais barato? Eu não vi, mas ontem quase bateu 5, né? Mas não só a questão do dólar, né? A questão do preço mesmo, né? Do valor, do valuation, dos múltiplos, do que é operado fora e do que é operado aqui. Muito dessa questão de valuation em si, não só da questão do dólar, que prejudica, claro. E acho que muitas vezes também, por exemplo, quando você fala de fundo de investimento, né? Se você pegar a maioria dessas investidas, startups investidas fora e aqui, elas têm por trás um fundo de investimento. Esse fundo de investimento que ele quer agregar valor, agregar mercado, explorar mercado, né? Eles precisam ter retorno. Nesse momento, para entrar num novo mercado, eles apostam nessa aquisição e aí vão vir com tudo para deixar aquilo, uma joinha, e desinvestir, e desinveste. Muito mais fácil você ser um grande fundo de UK, você vai desinvestir uma empresa de UK que não tem presença global, você vai desinvestir uma empresa de UK que tem presença na Europa, né, em UK, na Ásia, na Oceania, na América Latina. Qual que vai valer mais? Então, eles precisam fincar o pé em algum lugar. E aí eles fincam um pé, que é muito mais fácil, adquirindo. E aí acho que não entra só no Brasil, tá? Acho que assim, a América Latina é um polo que eles buscam bastante para fincar o pé aqui, essas empresas internacionais. E aquela história das ideias que a gente tem aqui no Brasil, quando os estrangeiros veem essa criatividade nossa, o que eles pensam? Olha, eles gostam, mas não gostam, do meu ponto de vista. Eu acho que, no momento da aquisição, eles gostam. Lembrando que você é do compliance, né? Exatamente. Talvez eu seja um pouco mais restritiva, gente. Quase Desculpa. Nada. Nem tanto. Eu faço o negócio acontecer, vai. Uhum. Às vezes, de uma forma diversa. Mas eles buscam, mas eles querem entender o que... E essa diferença do brasileiro... E essa grande briga que eu tenho, inclusive internamente, né? Então, as pessoas têm uma ideia. Aí você fala assim, tá bom, vamos desenvolver essa ideia, que é a fintech, o que eles fazem. Qual é a matriz regulatória? O que você viu que dá para fazer? O que você viu que não dá para fazer? Quais são os riscos inerentes àquilo? O que você analisou?
Então, a maioria das fintechs, se elas analisassem isso, elas não eram uma fintech. E aí, quando eles chegam, eles falam, não, tá bom, funciona, mas agora faz tudo isso que eu quero ver como é. E aí eles acabam engordando um pouco a empresa, né, em termos de custos, etc., mas acabam deixando, do meu ponto de vista, obviamente... Pouco não, bastante. Bastante, né? Eu sou de compliance e risco. Então, eu acho que deixa mais robusto. Deixa todo mundo CLT, tem que ter absolutamente tudo, todas as regras. E aí, lembrando que o Banco Central está aqui em algum lugar, vamos tomar cuidado com o que a gente fala aqui. Né? Está certinho, está tudo redondo. E você, Janaína, como é que você vê esse negócio dos investidores? Eu acho que eles têm a ideia mesmo da inovação que o brasileiro tem. Eles gostam dessa parte, mas eles também enxergam o negócio, qual que é a escalabilidade disso. Né? A gente teve várias conversas a gente está em processo ainda, mas várias conversas, e a pergunta principal é essa: como é que eu coloco isso, como é que eu ganho escala, não só a nível Brasil, mas a nível global? Então, eu acho que esse é um dos pontos em que eles mais bateram na tecla. Mas por quê? Porque eles gostam da inovação e da criatividade que a gente tem. E como é que eles conseguem levar isso para outros países? Como é que eles conseguem implementar isso a uma escalabilidade muito maior? Então, esse é um dos pontos que eu acredito que foi fundamental para a gente concluir essa parte do investimento. Agora, eu tenho uma curiosidade. Tenho uma startup, vou procurar meus investidores em algum momento. Como é que você faz para aparecer para esses investidores? Como é que você se torna interessante para um investimento na sua empresa? O que você acha que uma empresa, uma fintech nova precisa ter, fazer ou criar para ficar interessante para o investimento? Parece clichê, mas é gerar valor, né? É isso, porque você pode gerar valor para um mínimo de pessoas, porque você está começando a escalar, mas você sabe que aquilo, de fato, é exponencial. Só ressaltando o ponto que a Ana comentou do desinvestimento, né? Também existem muitos fundos que estão ali só para especular. O cara vai pegar um pedaço ali, porque ele já está pensando quando ele vai vender, quanto que ele vai fazer. Então, aquilo, assim, isso foi um ponto que a gente sempre olhou. A Mobile2 nunca teve nenhum tipo de investidor, nenhum tipo de aceleração, totalmente bootstrap mesmo. Mas isso era uma coisa que a gente sempre tinha muita atenção e que a gente sabia que se acontecesse alguma coisa, né, na frente, seria para ser aquela matemática de que 1 mais 1, pelo menos 3. Né? Dá pelo menos 3 nessa matemática. Porque justamente tem esses caras que estão ali, são gigantes, mas são meio que aproveitadores, né? Porque na hora de sair ele vai abandonar mesmo, porque ele está lá pensando no dele e só em especular. Né? Mas o ponto, qual que era o ponto anterior? Desculpa, Ricardo. Também não lembro. Como você fica interessante. Interessante, como é que você fica sexy, né, pro pessoal? Mas, assim, acho que eu vou contar uma passagem que aconteceu com a gente mesmo. Primeiro é produtizar. Né? Então, quando você pensa já numa fintech, beleza, ela pode ser um produto, mas a gente não era. A gente era uma empresa de software house, uma mobile house, né, para construção de software sob medida. Então, como que a gente fez para isso se tornar charmoso? Porque isso não é charmoso. Se você faz 10 projetos com 20 pessoas, para fazer 20 projetos você tem que ter 40 pessoas. Então, a escala disso, tudo acompanha. Né? Então, como que a gente faz para escalar? Né? Como que a gente faz para otimizar isso? A gente pensou em produtizar, então a gente criou um produto de banco digital e reestruturamos todo o nosso processo. Então, dessa forma, a gente criou valor. A gente criou um valuation intrínseco à operação, que ela não precisou pivotar, mas foi um modelo comercial como a gente começou a trabalhar. Então, isso já faz com que você seja... com que todas as métricas mudem. Né? Então, o EBITDA muda, todos os múltiplos mudam, a forma de calcular a valuation muda, o seu tipo de serviço muda, o múltiplo muda. Então, quando você pensa, né, em como ser charmoso e sexy, né, para um investidor ou uma empresa que vai absorver, pensando no produto e como que isso vai se tornar escalável. Né? Como que eu tenho
uma ARR maior, né? Quanto que isso deixa, mesmo atrelado a serviço, você consegue adicionar algum tipo de assinatura. Então, é pensar nesses modelos comerciais, porque, de fato, como a Janaína comentou, a pergunta principal vai ser como escalar, né? Como transformar isso em exponencial. Eu acredito muito nisso. Entendi. Ana, me diz um negócio. Em que momento a gente está? Nós estamos num momento de novos entrantes, novos concorrentes, nós estamos num momento de consolidação de mercado, ainda é o momento da gente apresentar uma empresa nova e começar um processo, ou, em alguns mercados, falando um pouco do nosso mercado, já está saturado. O que você olha? Olha, eu acho que a gente está no momento nos 3 momentos ao mesmo tempo, para falar a verdade. Eu acredito que tem espaço, sim, para novos entrantes, porque sempre tem espaço para inovação. Inovação e tecnologia sempre tem espaço. E não é quem está dentro que vai olhar para a inovação. Quem olha para a inovação é quem precisa, quem está fora. Quem está sentindo a dor, né? Quem está sentindo a dor. Então, eu acho que espaço vai ter. Então, tem espaço para novos entrantes, novos competidores. Bom, no nosso mercado, você pega o mercado de pagamentos, né? Você pega cross-border. Não tem como falar que não vai ter inovação, não vai ter novos entrantes, não vai ter uma competição acirrada com as novas legislações, né? Com a nova regulamentação, em todos os sentidos. Então, eu vejo que tem espaço, mas vejo que muitos vão penar para sobreviver, do meu ponto de vista. Né? Eu acho que é mais difícil, justamente pela competição, pela estrutura. Então, acho que também vai haver uma aglutinação. E acho que vai aglutinando, vai surgindo mais competidores. E agora, com o Banco Central também, apertando um pouco o cerco, né, para esses novos entrantes, né, para as instituições de pagamento agora, colocando no mesmo patamar regulatório, né, com as mesmas, não as mesmas, mas tentando trazer um pouco para as mesmas obrigações que instituições financeiras, porque também, senão, não estou querendo defender o meu, mas também, senão, o mercado não é competitivo, né? Não dá para eu competir com o custo que eu tenho, com o que eu tenho que fazer, com o amiguinho que não tem o mesmo custo que eu, mas pode fazer o mesmo que eu. Então, eu acho que isso vai provocar, sim, uma aglutinação no mercado, e os novos entrantes vão vir, como o Caio fala muito bem, da questão do ecossistema. Você vai ter novos entrantes para solucionar problemas que esses que são os grandes aglutinadores têm. Então, eu acho que a gente tem espaço para todo mundo, mas que talvez nesse quesito a inovação vai ter que... o brasileiro vai ter que ser mais... E a inovação ela é diária, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem alguma mudança de regulatório, às vezes você precisa criar um produto novo para atender aquela demanda do regulatório. Então, o caso do onboarding, né? Então, existem empresas que fazem só um pedacinho da cadeia e se especializam naquilo, porque a cadeia fica cada vez maior e cada vez mais necessidade de gente especializadas naquele nicho. Putz, eu faço só a validação da segurança do rosto. Putz, mas você é só uma parte do onboarding, você não tem nem o onboarding inteiro. Então, essas empresas que vão ser absorvidas, então elas já se preparam, elas já nascem para isso, porque ou essa empresa vai fazer o quê? Ou ela vai começar a fazer o onboard inteiro, aí depois ela vai fazer o produto inteiro e tal, e acabam não fazendo, né? Acabam sendo absorvidas por, agora a empresa do onboarding absorveu isso, agora a empresa do onboarding é absorvida pela empresa do core. Né, e vai acontecendo. E sempre tem um peixe maior. Sempre tem um Elon Musk ali te esperando. E aí que tem a questão, quando a gente fala da inovação, que você falou como eu faço para ficar atrativo. Além da inovação, eu acho que e a escalabilidade, né, você ter uma boa proposta de geração de valor, quando você passa a ser uma pedra no sapato de alguém, você fica atrativo. Então, quando a gente vê, né, esse mercado, né, que era de pagamentos, os subadquirentes, quando eles surgiram, todo mundo tinha medo de trabalhar com eles. Não, imagina, isso não vai dar certo. O Banco Central, obviamente, que o Banco Central não regulava, porque a regulamentação vem depois da inovação, não regula mesmo. Quando eles passaram a ser uma pedra no sapato de muita gente,
começaram a olhar para eles, eles começaram a ficar atrativos, e muito atrativos, né? Então, acho que, além da escalabilidade, da geração de valor, é quem você vai incomodar. Exato. Você tem que incomodar alguém. Se você não incomodar alguém, você não é atrativo. Uma boa dica. Não estou incomodando ninguém, preciso incomodar umas pessoas aí. Vamos começar aquele exercício divertido de final de painel, momento bola de cristal, né? Aquilo ali que a gente pode falar o que a gente quiser, ninguém está gravando, os rapazes ali não estão filmando. O que vocês estão vendo, Janaína, começando por você, o que você está vendo no futuro em relação a esses investimentos, em M&A? O que você está vendo para o futuro? Eu acho que, para o futuro, o que a gente aposta são nas parcerias estratégicas. A gente consegue até, hoje em dia, ser bom em quase tudo, só que o perfil do cliente, o perfil do consumidor mudou. Ele não quer mais o que é bom, ele quer o que é excelente. Então, para você ser excelente, é impossível você ser excelente em tudo. Então, eu acho que as parcerias estratégicas vêm com tudo para garantir essa excelência para o consumidor final. Caio, o que você acha? Futuro. Então, olhando para frente, é difícil falar coisa de 5 anos, né? Mas porque muda muito rápido, né? Mas eu acredito que a gente está numa crescente, numa curva de M&As, né? Porque o tema aqui é justamente quais são essas estratégias para crescimento e incremento da indústria. Então, eu acredito muito que esse movimento está só começando e o peixe maior vai estar sempre ali para absorver, e aquilo que parecia já gigantesco vai fazer parte de um ecossistema ainda maior, né? Então, eu acho que esse movimento está começando. Os volumes aí só de M&A do primeiro trimestre já foram absurdos e devem superar 2021, que já bateu todos os recordes, mais de 40 bi de dólar em M&A, só Brasil, né? Então, eu acredito que isso ainda vai se manter por um longo período, ainda mais com toda a parte de globalização mesmo, né? De você conseguir, da tecnologia, poder atuar em qualquer frente. Por exemplo, para você expandir a tecnologia financeira na América Latina, tem muitos países que têm as regras similares, então você tropicaliza e já está atuando, já põe um pé ali. Então, isso vai começar a expandir cada vez mais. Essas empresas vão começar a absorver empresas médias e vão formar cada vez mais ali, eu acredito que comunidades dentro da mesma indústria, sabe, com empresas que não necessariamente fazem a mesma coisa. Eles podem trabalhar com o mesmo cliente, mas fornecendo serviços diferentes, né, de uma forma diferente. Então, o como, né, ele faz de uma forma diferente. Eu acho que é mais isso que a gente está se encaminhando. Uma vez eu conversei com uma pessoa próxima que trabalha no Google e a gente estava discutindo sobre concorrência e como é que era a visão do Google, porque o Google é gigantesco, e como é que o Google via a concorrência nos próximos 5 anos. E a resposta dele foi: o Google não está preocupado com a concorrência que tem hoje. O Google está preocupado com a concorrência, com o concorrente que vai nascer amanhã, que vai nascer uma nova tecnologia, que vai nascer de uma maneira diferente e que o Google não vai ser grande, ágil o suficiente para acompanhar um peixe pequeno que vai voar nessa nova tecnologia. O TikTok foi um exemplo disso, né? Exato. Nunca que você ia imaginar que o Instagram seria trocado por um app que faz a mesma coisa, praticamente, só que com um algoritmo diferente, uma proposta diferente, uma roupagem diferente. E que, né? Tanta gente que não sabe dançar ia fazer sucesso, né? Porque exatamente. Fazer dancinha então, no TikTok. Monetizaram, né? Tiveram um modelo comercial diferente, mas, assim, no fim do dia, é praticamente a mesma coisa, né? Então, eu acho que isso é um movimento que é por isso que ele está se preocupando. Você viu, que nesse caso não é o Google, mas aparece uma coisa que vai substituir o YouTube, por exemplo, e isso preocupa os caras, né? E não necessariamente o cara que já está ali, né, fazendo um streaming por outra plataforma. A nova tecnologia que aparece aí é uma novidade para todo mundo. Exato. Ana, e a sua bola de cristal, o que ela nos conta? Eu concordo com os dois. Eu vejo que, para mim, só vai crescer. Eu acho que vai crescer M&A. E acho que, em termos de estratégia de crescimento, quando a gente fala dos M&As e parcerias também, né,
tem muito corredor ainda não explorado, né? Você pega o corredor, né, das Américas, ainda muito pouco explorado para o lado de cá e para o lado de lá. O corredor com a Europa é muito pouco explorado ainda, e até aqui na América Latina. Então, eu acho que a globalização vai ajudar muito, mas também essa intersecção vai ajudar muito. Então, e o que aproxima, eu acho, que tudo isso é a tecnologia, as inovações. Então, eu só vejo, eu acho que ainda tem muito para ser explorado, muita coisa para surgir, muito M&A para acontecer. Eu vejo isso Deus de forma ouça. crescente. Deus te ouça. Até porque, se você pensa, ontem foi aprovado no Senado, né, a lei de cripto. Então, você imagina que vai acontecer vários M&As de cripto agora? Tem 200, Daqui a pouquinho, daqui a 2 anos a gente volta a conversar. Muda tudo. Você viu que o Muda pessoal tudo. de cripto chegou mais feliz hoje de manhã, né? Eles estavam Então, todos eriçadinhos. Oba! E aí você acha que não vão ter novas inovações tecnológicas que vão trazer novas empresas, novos entrantes no mercado, que vão incomodar, que vão gerar valor? Vai ter M&A voltado também para isso. Então, acho que tem muito ainda para... Graças a Deus, né? Pelo menos. Exato. Então, por exemplo, o Pix, né? Isso. O Pix, o que o Pix trouxe de inovação? Então, empresas surgiram por causa do Pix. Né? Empresas surgiram com tecnologias que eles estavam tentando fazer antes e não eram permitidas porque não tinha a tecnologia do Pix. Assim como empresas que antes faziam algumas outras atividades foram substituídas pelo Pix. Né? Então, tinha uma empresa que ela fazia o troco, que é hoje o Pix Troco, né? Mas ela fazia o troco na rede de estabelecimento credenciada a ela e ela transferia aquele dinheiro para sua conta, usava uma conta bolsão ali e fazia isso. E o Pix chegou e, assim, esse cara ele sumiu. Se ele não pivotou, ele sumiu, né? Porque o Pix ele simplesmente substituiu isso. Então, da mesma forma como o Pix chega e permite outras funcionalidades criarem novos produtos e novas startups e fintechs, ela também chega, e se você não ficar esperto, você vai ser substituído, né? Porque a tecnologia está aí para isso também. Né? Entendi. Pessoal, nosso tempo está acabando aqui. Palavras finais rápidas para a Priscila não olhar bravo para a gente. Se vocês puderem falar o finalzinho, o último recado de vocês em cima desse painel, eu agradeci. Ana, pode começar? Você pode. Claro. Primeiro, eu encerrar. queria agradecer a oportunidade e o convite do Ricardo e da Crosstech. E, segundo, assim, só para encerrar mesmo, eu acredito que a estratégia de crescimento é inovação, é tecnologia, mas de forma ordenada, obviamente. Tenho que pensar nisso. Falou né? a moça do compliance. A moça que fala não para as coisas. Não. Fala Falo sim, mas dessa forma. Desde que... Tem que ser o sim saudável. Sim, saudável. Vamos acreditar nisso. Você, Caio. Eu também agradeço o Daniel, que fez o convite. É um prazer participar, trocar ideias de tecnologia, é sempre bom. Então, realmente um privilégio fazer parte aqui desse evento tão renomado e dividir esse painel com essas pessoas maravilhosas. E obrigado pela atenção também de todos e o tempo, né, que todos sabemos que é curto para todos. Obrigado. Janaína. É só realmente agradecer, porque essa troca de conhecimento é absurda, né? Então é impagável. Eu só agradecer realmente. Obrigada. Que bom. Priscila, vou te devolver com 1 minuto e 22. Eu acho que eu sou o primeiro que vai te devolver com o tempo sobrando. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado. Muito obrigada. Boa. Obrigado, Janela. Vamos fazer uma foto?